Que péssimo jogo do Corinthians. Que vergonha o Corinthians fez no Pará hoje. Foi uma excursão, foi fazer excursão no Pará, porque não entrou em campo, não jogou bola. Não jogou bola, foi um dos piores jogos do Corinthians que eu já vi hoje. Foi uma vergonha o que o Corinthians fez lá em Belém. Nossa, em Belém. Vai a merda esse time do Corinthians, gente. Nossa, que vergonha o futebol apresentado. E pior do que o futebol apresentado, só as participações do Lázaro no jogo. A escalação não deu para entender, sem volante marcador, sem meia de campo armador e duas pessoas que armariam o jogo, Adson e Pedro. O que o Lázaro faz no intervalo? Tira o Adson, tira o Pedro que foi o melhor do Corinthians no primeiro tempo, e mantém o Paulinho sem função em campo, porque botou o Roger Guedes. O Paulinho não é do atacante, o Paulinho não é mais volante, o Paulinho não é meu, o Paulinho nem pega na bola no segundo tempo praticamente. O Paulinho não jogou nada no jogo de hoje. E o Corinthians passou vergonha, o Corinthians foi humilhado pelo próprio Corinthians lá no Pará hoje. Porque o Belém jogou, o Remo jogou o jogo dele, jogou um jogo comum, jogou um jogo simples, que o Corinthians, em certo momento do jogo, parecia que ia conseguir, nos primeiros minutos, né, depois de tomar uma certa pressão, ganhou o corpo no jogo, estava ganhando volume no jogo, aí o Michael me erra um passe e o Corinthians toma um gol de contra-ataque, que pra mim não foi falha do Cássio, o gol do Corinthians. Cássio, inclusive, é um dos poucos que se salvam do Corinthians. Eu só salvo o Pedro e o Barleta nesse jogo. Na verdade, o Roger Guedes pra mim entrou com vontade. Mas esse jogo horroroso do Corinthians. Uma vergonha o que o Corinthians apresentou em campo hoje. Um futebol que não existiu. Uma postura do time do Corinthians. Viajou para ir fazer excursão no Pará. Porque não entrou em campo, não jogou bem. Não teve postura, não teve vontade, não teve raça, não teve tática, não teve técnica, não teve nada o Corinthians hoje. O Yuri Alberto foi um pedreiro em campo hoje. A bola batia nele, comeu duas feijoadas antes do jogo, bateu uma laje, deve ser porque estava cansado. O Maicon pesado também. O Paulinho, então, nem se fala. O Paulinho não existe, gente. O Paulinho é jogador para 40 do segundo tempo para ele entrar, não para ele sair, como foi hoje. O Matheus Araújo, coitado, entrar aos 40 do segundo tempo, de perdendo de 2-0. Se o Lázaro me chama e eu sou o Matheus Araújo, eu falo, não vou entrar. Uma vergonha o Paulinho ter ficado em campo todo esse tempo. O Paulinho que não jogou nada. O primeiro tempo não jogou nada. E o Pedro, que foi o melhor em campo. O Pedro vale 100 milhões de euros. O Pedro vale esse valor. Só que o Corinthians vai queimar a sua maior promessa na sua história, porque vai queimar o jogador. O Corinthians vencendo de 3-0 o Liverpool do Uruguai, esse técnico do Corinthians não me põe o Pedro. Aí ele vai pegar lá no Pará com um time reserva, um time que fora de casa já tem um histórico de jogar mal, apesar de ter vencido o último jogo. Ele fala, já sei, vou botar o Pedro de titular, deixa eu ferrar a carreira do garoto. E ele ainda foi o melhor do Corinthians em campo. O Pedrinho 06 foi o único que se salvou do Corinthians, porque o Corinthians não jogou futebol hoje. O Corinthians foi uma vergonha. Um Corinthians que, pra mim, o Gil não dá pra jogar no Corinthians. Não sei como a bola aérea do Gil ofensiva me irrita. É uma ofensa o Gil ser o cara de receber bola aérea do Corinthians. Toda bola no Gil ele sobe fazendo a carga no defensor. É uma vergonha, um time sem postura. Foi o pior jogo do Lázaro. Foi o pior jogo nos últimos 2 anos que eu vi do Corinthians. 3 anos do Corinthians. E teve jogo ruim, hein? O que mais teve do Corinthians foi jogo ruim. Eu acho que esse jogo é comparável ao jogo o último do Brasileirão de 2021 com o Silvinho contra o Juventude, que a gente rebaixou o Grêmio. A diferença é que aquele jogo, a derrota ou a vitória não importava em nada. A gente queria rebaixar o Grêmio ainda, então ainda bem que o Juventude ganhou. Mas que lástima esse jogo, que lamentável esse jogo, uma postura horrorosa, uma vergonha. Eu nem pedi pra vocês deixarem um like. Deixa o like, por favor, que ajuda o vídeo a chegar a mais gente, a mais pessoas. Eu tô nervoso, eu tô triste, eu tô irritado principalmente com uma postura. A postura do Corinthians pode perder, pode ganhar, mas jogar como jogou hoje não tentou nada. O único que entrou tentando foi o Barleta e o Guedes, e o Pedro desde o início do jogo. O Pedro tentou. Certo momento do jogo parou de ser acionado também. Aí ele me tira o Pedro e o Adson, ele põe o Guedes, ele põe o Fausto Vera, que é volante marcador, e ele põe o Fagner. Mano, o Duqueiroz já é para ir embora do Corinthians. Não tem condição do Duqueiroz jogar no Corinthians. E ó, vou falar uma coisa, hein? O Zenit contratou um péssimo volante.
porém um bom lateral reserva, tá? O Du jogou bem de lateral, só que na volância, pô, tirava o Duce pra pôr o Fagner, mano. Tirava o Paulinho e o Maicon, hein? E o Maicon. O pior jogador do Corinthians em campo talvez tenha sido o Maicon no primeiro tempo. Jogou nada, péssimo o Maicon também. Assustador o que aconteceu com o Maicon. O Maicon que é um ótimo jogador, assustador o que ele tá fazendo no Corinthians nessa segunda passagem. Horroroso, horrível, péssimo, lamentável. Não faltam adjetivos ruins para descrever o jogo que o Corinthians fez hoje. Um time tático que treinou e que tática nenhuma existiu nesse jogo. Aí o Corinthians sofre um gol, ele me põe o Paulinho para jogar de atacante, puxa o Pedro para trás, deixa o Pedro na função que não é muito a dele, todo aberto na esquerda. Deixa o Maicon sem função, que o Maicon é segundo volante, deixa de primeiro volante, põe o Paulinho lá na frente. O Fábio Santos jogou por quê? Por que não descansou o Fábio Santos? Por que o Bidu não pode jogar? Então dispensa o Bidu do Corinthians, ele não serve para ser reserva do Fábio Santos de jogar contra o Remo, time de Série C lá no Pará. Não tem necessidade de ter o Matheus Bidu no Corinthians, não tem. Não tenho o que falar mais desse jogo. Foi um péssimo jogo do Corinthians, uma péssima apresentação, uma das piores que eu vi. E agora o Corinthians tem que correr atrás do resultado aqui na Arena Corinthians. Eu acho que vai conseguir, porque o Corinthians é muito forte em casa, mas que vontade de tudo. Muito obrigado por ter assistido aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo e é nóis. Vai, Corinthians, que merda de jogo, hein?